Vou trazer notícias, algumas exclusivas, pude apurar e trazer para vocês. Mas antes de mais nada, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, seja membro. Ô gente, vamos lá então, sem mais delongas, notícias aqui para vocês. Vou começar falando dele, hein? Preciado. Galera, quem que pediu Preciado no Galo? Sampaoli. O Preciado estava e ainda está abaixo fisicamente. Queira você ou não, acredite você ou não, o Preciado ainda não está 100% na sua condição física, tá? E aí um bastidor interessante, quem pediu o Preciado foi o Sampaoli. As únicas duas contratações que o Sampaoli pediu que está no Galo, Preciado e Vitor Hugo. O Vitor Hugo, primeiro jogo dele relacionado, titular de cara, vocês lembram? Saiu no bid, pum, no outro jogo já foi titular. Primeira partida que ele esteve disponível, ele já entrou de titular. O Preciado a mesma coisa, o Sampaoli insistia com o Preciado e existia naquela época uma visão interna de que o Preciado estava visivelmente, e o clube tem acesso a todos os resultados de exame físico, abaixo. E mesmo assim o Sampaoli colocava. Aí chega o Barba, o clube passa isso para ele, tá? Comissão técnica, comissão física, passa isso, comissão médica, né? Passa isso para ele. No primeiro jogo ele joga com Preciado contra o América. No segundo jogo do Barba, ele já não joga com Preciado no segundo jogo. Ele joga com o Natanael contra o Cruzeiro, né? E no terceiro jogo ele também não joga com Preciado. Ele bota o Coelho de ala direita e coloca o Preciado lá no final da partida, que foi contra o Internacional. E lembrando, os dois jogos do Lucas Gonçalves também não foram com o Preciado. O Natanael foi expulso contra o Grêmio e tal. Então, gente, o Barba tá seguindo o que o clube pediu, de dar um prazo, dar um respiro, dar uma folga, a princípio Preciado, tá? Não sei se amanhã, sábado, vai ser titular, mas vocês podem ver que após o Sampaoli sair, o Preciado perdeu muito espaço no time, porque o Sampaoli, mesmo sabendo que estava abaixo fisicamente, o Sampaoli colocava o Preciado. Então, gente, o que eu vou falar com vocês aqui? Eu não tô passando pano, não tô alisando lá ele, o Preciado não, tá? Mas pensem comigo, um atleta que vem de fora, sem ritmo, sem estar adaptado, totalmente abaixo fisicamente. O técnico, só porque pediu, colocava o atleta. O erro tá onde, hein? Tá no atleta que não tá rendendo bem porque não tá na condição ideal, ou tá no técnico de saber que ele não tá bem, ter todos os exames na mão dele e mesmo assim força o jogador. Então vamos ter um pouco de calma com o Preciado, tá, gente? Vamos ter um pouco de calma com o Preciado, porque não tá na forma ideal dele ainda. O Preciado, gente, não é isso aí que vocês estão vendo não, tá? Preciado não é isso aí que vocês estão vendo. Então, o Barba, com o aval, o consentimento e com a indicação, o auxílio da comissão técnica fixa e da turma que está lá no Galo, da preparação médica, dos preparadores físicos, o Barba, ó, esse aqui tá muito bom não, tá um pouco estourado, vai dando sequência devagarinho, vai dando espaço, vai dando um respiro, não força o Preciado não, e é o que ele tem feito. O Barba, é o que eu falo, o Barba é muito aberto a diálogo, o Barba é muito tranquilo em relação a isso, então o Barba soube entender essa parte, beleza? Tá explicado? Vamos para a próxima? Deixa o like, se inscreva no canal, galera, vamos para a próxima então. Agora eu vou fazer um panorama geral, Cissé, Lianco, Maicon e Alexander. Pega a visão aqui, Cissé joga amanhã? Não, Cissé não deve ainda estar à disposição para jogar amanhã. Foi grave? Não, foi um corte profundo no pé, mas mesmo sendo um corte profundo no pé e não ter tido lesão ligamentar e tal, algum trauma assim de pancada e tal, é um corte profundo aonde impossibilita o atleta de estar à disposição. Imagine você tá com um corte profundo, 6 pontos no pé e jogar, né, futebol nos dias de hoje ainda, em que muito contato físico, é muito perigoso esse corte abrir novamente e tal. Então é melhor ficar parado um tempo, cicatrizar, melhorar e jogar do que ficar forçando e ficar ali remoendo aquele tratamento e nunca cicatrizar o corte, tá? E jogar com dor também e tal. Então, se ser para esse jogo ainda contra o Vitória, vocês podem colocar aí que é improvável a participação dele, lembrando que tá fazendo falta, mas quem sabe no meio da próxima semana, se eu não estou enganado, contra São Paulo, ele já possa estar à disposição. Existe a chance do Cissé estar à disposição no próximo jogo do Galo, sem ser esse agora. Folga contra o Vitória e volta no próximo. Beleza? Outra questão aqui, gente. Vamos falar dele.
Lianco. O Lianco também não deve entrar em campo, ou se entrar vai ser muito pouco. O Lianco não tem condição ainda ideal para poder iniciar uma partida. Então a tendência é que o Lianco mais uma vez fique no banco contra o Vitória. Isso se ele for, tá? Isso se ele for. Se ele viajar, ele fica no banco contra o Vitória. Não deve ser titular. O Lianco ainda não tem condição de iniciar uma partida. Então, é a turma que ficou falando do Lianco no Clássico, a turma que ficou falando do Lianco contra o Internacional, e vou falar de novo para vocês que contra o Vitória é a mesma situação. O Lianco tá muito abaixo ainda, gente. O Lianco precisa de pelo menos mais uma semana para começar a fazer aquele controle de minutagem, aquela coisa de joga um pouquinho, sai, joga mais um pouquinho, sai até ser titular. Então, resumindo, quanto Vitória, se viajar, deve ser banco, tá? E quem sabe quando São Paulo possa ter alguma minutagem. O Lianco ainda não tá zero bala. O Lianco ainda carece, né, de cuidados especiais. Maicon, volante Maicon, deve demorar aí pelo menos, tá? Mais 2 semanas no mínimo. Então vocês podem colocar aí o Maicon, 7, 14, 13, 27. Maicon volta aí para final de março. Tá? O Maicon volta entre final de março e início de abril. Então o Maicon tá fora para esse jogo contra o Vitória, o Maicon tá fora para o jogo contra o São Paulo, tá? Esses dois vocês já podem descartar. O Maicon volta em pelo menos, no mínimo, mais 2 semanas, beleza? Para finalizar, Alexander, vou reforçar o que eu já falei. Alexander é para final de março, início de abril. Final de março uma previsão mais otimista, início de abril uma previsão mais cautelosa, mas não vai fugir disso. O Alexander também tá próximo da volta. Alexander e Maicon, os dois vão voltar muito próximo, beleza? E para fechar o vídeo, mais uma vez, deixa o like, se inscreva no canal. Hulk, pega a visão aqui. Esse vídeo está sendo gravado, agora são 9h15 da manhã, na parte da manhã da sexta-feira, dia 13 de março. Até o momento não saiu lista de relacionados, tá? Mas o que eu sei é que o Hulk apresentou desgaste, tá? Hoje é sexta. No treino de quinta-feira, o Hulk ontem chegou com um certo desgaste. Então o Galo estuda, tá? Até o momento desse vídeo, pode ser que quando eu soltar esse vídeo já tenha até a lista de relacionados aí, que o Galo viaja hoje para jogar amanhã contra o Vitória no Barradão. Então pode ser que quando você esteja assistindo esse vídeo, já saiu a notícia, mas até o momento que eu tô gravando não, tá? Então tem esse delay aí, tá, galera? É o seguinte, o Hulk apresentou desgaste, o Galo estuda, talvez o Hulk possa ser que nem viaja pro Barradão, pra Vitória, pra Salvador, tá? Pra jogar contra o Vitória em Salvador, no Barradão. Pronto, agora ficou tudo certo. Isso aí não é informação confirmada, não estou cravando nada aqui. O que eu posso dizer é o Hulk apresentou desgaste e se acontecer dele viajar, vocês podem ter certeza que ele vai jogar menos minutos. Contra o Inter, se eu não estou enganado, o Hulk jogou o jogo todo. Se não jogou o jogo todo, jogou tudo, né? 90 e tantos minutos. Mas se eu não estou ficando doido aqui, o Hulk jogou o jogo todo, tá? Contra o Cruzeiro é a mesma coisa. Agora a tendência é ter um controle de minutagem com o Hulk. Eu já estou falando isso aqui que eu já quero antecipar para vocês. O Hulk neste ano não vai ser todos os jogos em sequência que o Hulk vai jogar. Vocês já viram aqueles atletas que com o passar do tempo eles ficam fazendo um controle de carga, um controle de minutagem? Ah, hoje o fulano joga, mas no próximo jogo pode ser que ele seja poupado para jogar o outro jogo em casa que é mais importante. Vai começar a acontecer isso com o Hulk. E, gente, cá entre nós, né? 39 anos. Que isso, demorou até. O Hulk é um absurdo. O cara com 39 anos tá no nível que tá. O jogador começa a fazer isso aí com 33, 34, 35 no máximo. O Hulk foi com 39. Então, gente, para vocês não se assustarem, comecem a perceber que este ano, durante a temporada, obviamente também se a gente continuar nas competições, né? Sul-Americana, Copa do Brasil e tal, vai ser feito esse controle de carga com o Hulk. Joga um jogo, outro falha, joga mais 3, 4 seguidos, no outro falha, ou então não é que falha, mas joga menos. Começa no banco, entra no segundo tempo, ou começa o primeiro tempo e sai no intervalo. Vocês vão ver, vai começar a ter esse controle de minutagem com o Hulk. Então a informação é, o Hulk apresentou desgaste e pode ser, não sabe ainda, pode ser que o Hulk não viaja, mas se ele viajar, vocês podem ter certeza que o Hulk vai ter uma minutagem inferior nesse jogo contra o Vitória, porque o Hulk apresentou desgaste. Tá certo, imagina você força o Hulk e estoura. É melhor você fazer um controle
e ter ele por mais jogos do que você esticar a corda, estourar o jogador e perder ele por vários jogos. Beleza? Igor Tepe Assunção, bom dia, garotão. Opa, fala CJ, beleza? Muito bom dia pra você. Bom dia pra todo mundo que tá com a gente no 98 Esportes. Vamos lá falar desse galo, né? Amanhã tem Atlético e Vitória no Barradão, a partir das 6h30 da noite, claro, com transmissão ao vivo aqui pela 98, a partir das 5h30 da tarde. O técnico Barba Domingues conta com o retorno de Natanael, que esteve suspenso no jogo passado contra a equipe do Internacional. A questão é, vai utilizar o Natanael ou nem? Bom, contra o Cruzeiro, o Natanael entrou e foi muito bem. Só que o Galo não saiu com a vitória. Já contra o Internacional, quem entrou ali pelo lado direito da defesa foi o Ivan Roman. E o Galo acabou conquistando a vitória. Vamos ver qual vai ser a escolha do Barba Domingues para este confronto de amanhã à noite, tá? Se ele repetir o time, que é uma opção, ele tem todos os mesmos jogadores à disposição, o Atlético entra em campo com Everson, Ivan Roman, Juan Tressolde, Vitor Hugo e Renan Lodge, Alan Franco, Maicon, Gustavo Scarpa, Hulk, Coelho e Cassier. Bom, essa foi a formação contra o Inter, quando ele mexeu demais e o Atlético conseguiu a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Vamos ver se ele vai seguir com essa mesma linha ou se vai fazer alguma alteração para fazer mais observações e conhecer melhor o elenco atleticano. Ô, CJ, ainda seguindo nessa toada aí da montagem do time atleticano, ontem o treinamento foi apenas um regenerativo padrão para quem entrou em campo dos 90 minutos contra a equipe do Internacional. Hoje sim, a última atividade agora pela manhã, com a definição do time e a viagem na parte da tarde para Porto Alegre. Pelo que ele falou do Hulk, que o Hulk é um jogador muito importante e tal, mas que não vai jogar todos os jogos, não tem como, tem que dar uma preservada. Não sei se para esse jogo lá no Barradão o Hulk vai estar em campo não, tá? Pode ser até uma oportunidade para colocar, por exemplo, o Tomás Pérez, adianta o Vitor Hugo meia para a posição que o Hulk estava e manter o time mais ou menos parecido com aquilo que jogou contra o Internacional, mas com uma segurança maior, com dois volantes, o Alan Franco e o Tomás Pérez. São opções que tem o técnico Barba Domingues para este confronto aí contra a equipe do Vitória. O Barradão é meio que uma asa negra na história recente do Atlético. Tem ganhado poucos jogos lá, mas que esse ano seja um deles que o Atlético possa vencer a equipe rubro-negra baiana, beleza? Um abraço, CJ! Até amanhã na Jornada Esportiva da 98. Até lá, fui! Um abraço, meu querido. Um abraço, Igor Tepe Assunção, que chega hoje meio-dia no 98 Futebol Clube, chega 4 horas da tarde, catimbando geral. Ele citou aí uma fala do Eduardo Domingues, o Barba, que falou como é que tá planejando utilizar o Hulk e revelou que ele pode ir pro banco. Então, já que o Iguinho citou, vamos trazer essa fala e relembrar? Olha só. Todos los jugadores tienen que estar al 100, sobre todo en la parte defensiva. Hay jugadores entendiendo los momentos, entendiendo los partidos, que con menos del 100 te ofrecen mucho. Caso de Hulky. Caso de Hulky estaba muy agotado, muy cansado, pero lo precisábamos dentro porque nos da otra cosa. Estamos en un momento delicado y precisamos de los mejores. Con los jugadores que son grandes y tienen mucha experiencia, si Hulky no se siente me va a avisar, me va a decir. Y trato de estar cerca de él para entenderlo, para ayudarlo, para apoyarlo, para que pueda seguir creciendo, que siga haciendo historia, su rica historia personal, que siga aportándole al club y a este grupo de jugadores. Entonces, el ejemplo que está dando él es lo que precisamos nosotros, todos. Entonces, sé que le tengo que, a partir de ahora, empezar a quitar minutos. Vamos a ver si el próximo partido es de inicio o tiene que salir del banco de suplente. Hablaré con él. Voy a creer en él, en la confianza que nos tenemos que tener, si está o no está, o si está al 100 o no está al 100, y cuánto nos vale a nosotros cómo llegue para el día sábado. Pero no tengo temor alguno, porque creo en los jugadores. O Barba só não pergunta ele se ele quer jogar, tá? Você não vai, você pergunta assim, fisiologista, departamento médico, dá uma olhada, você é tranquilo, você é um cara tranquilo. Você vê que na sua fala você é um cara sossegado. Começa a observar. Porque se você perguntar pro Hulk se ele tá bem, ele é fominha, cara. Ele adora jogar futebol. E ele vai falar que ele nunca esteve tão bem. Provavelmente ele vai falar assim, tô vivendo o melhor momento da minha carreira. Você matou a charada, CJ. Você matou a charada. Quando ele falava ali, eu pensava exatamente essa. Porque ele tá dando, ele é esperto. O Barba é esperto. Né? Ele tá trazendo o Hulk pro lado dele. É o jogador, é o principal jogador do elenco. E ele tá, cara, sutilmente ele deu a letra que ele precisa tirar o Hulk em alguns momentos, mas que ele vai deixar o Hulk à vontade, jogar no psicológico do Hulk, pro Hulk ele propor a sair do time. Porque você tirar o Hulk do time é muito difícil. A gestão de elenco é um detalhe que às vezes a gente acaba subestimando, não valorizando tanto como tem que ser valorizado, porque é muito difícil você gerir esses caras que têm uma história muito grande, esses caras que são fominha, é muito difícil. Então ele tá jogando o jogo. O Barba também parece um cara muito inteligente nesse sentido. Agora,
eu quero ver se o Hulk vai entender essa letra. Concordo plenamente com você. O Hulk pedir, CJ, vai ser muito difícil. Dito isso, teremos Hulk amanhã contra o Vitória. Se for verdade. Ainda tudo que mais ele falou, contra. Porque ele pode chegar, professor, é contra o meu ex-time, professor, lei do ex, comecei aqui, tem história, isso Ele aqui, já eu falou conheço sobre aqui. isso uma vez. O Conheço Hulk aqui, falou pô. de jogar contra o Vitória, que É. ele tinha um sentimento Pô. ali meio, alguma coisa assim. Deixa eu começar, e aí qualquer coisa o senhor me tira. Aí quando sair, sai chutando copo. Além do tabu, né? É o tabu que o Iguinho trouxe ali de 2008. Eu ainda fazia parte do elenco do Galo esse ano. Você jogava? Não joguei, eu tava machucado, acredita? Até eu procurei aqui, né, mesmo? pra lembrar do jogo. O Atlético ganhou de 1-0 lá no Barradão. São quantos anos? 18 anos. Mas isso são poucos jogos, eu acho que são 8 ou 9 jogos, porque o Vitória ficou muito tempo na Série B, e aí entre idas e vindas. Então é menos jogos, mas muito tempo que o Atlético não ganha do Vitória lá na Bahia. Não, você deu uma respirada querendo falar, É, eu eu- parei, né? Você viu isso? Quer Não, falar, mas- pô? não, eu gostei do que o Barba falou, cara. Da forma como ele tá conduzindo a situação. Achei ele muito inteligente. Porque, como o Rafa falou, ele deixou claro que alguma hora ele vai ter que tirar o Hulk. E eu sempre falo que se o Atlético quer ganhar alguma coisa esse ano, o Hulk precisa estar em campo, ele precisa ser titular nos principais jogos, e a bola tem que passar muito por ele. E acredito que o Barba tem essa ideia também, pelo que ele já falou sobre o Hulk. Mas também é preciso você controlar os minutos para que ele chegue bem nos principais jogos. E o Hulk é um cara que é muito complicado, porque pela idade dele você tem que fazer esse controle da minutagem, para ele não se machucar, não ficar abaixo do que ele pode entregar, mas ao mesmo tempo, ao longo de toda a carreira dele, principalmente nessa passagem do Atlético, ele rende melhor quanto mais ele joga. É verdade. Quanto mais ele fica fora, pior é o rendimento dele. Então ele tem esse problema de gerir essa minutagem, e até por isso, por saber disso, ter essa consciência, ele é esse cara fominha. Porque ele sabe que se ele ficar muito tempo de fora, ele vai sentir quando ele voltar, ele precisa estar ali sempre no ritmo de competição para estar bem. E isso é um ponto que, talvez pelo pouco tempo, tanto de convívio com o Hulk ou de conhecimento do elenco, o Barba não saiba. Então ele vai ter que gerir isso também. Mas pensando em uma possível saída do Hulk no time, eu acho que entra o Renier. Se o time repetir a mesma escalação, porque a gente pode entrar nessa questão, o Natanael volta, será que ele vai manter os 3 zagueiros? Ou vai colocar o Natanael de volta para liberar o Coelho um pouco mais? A gente pode entrar nessa resenha, mas se for o mesmo esquema do time do Atlético contra o Internacional, o Hulk sendo esse cara com mais liberdade para aproximar do Cacerra, para fazer essa bola chegar nos alas, para fazer um pouco mais de troca de passe por dentro, o Renier eu acho que é o cara que em características é quem encaixa melhor. Não imagino, como o Iguinho falou, do Vitor Hugo adiantando um pouco mais para fazer essa do Hulk. Eu acho que seria o Renier pela característica de jogo. Eu acho que o Atlético fez 1 ponto contra o Vitória ano passado. Acho que foi derrota lá em Paticá, mas aí você confirma. Pedra no sapato e precisa vencer, porque é um campeonato que vai disputar de pelo menos a gente acha que é diferente, né, cara? Ou seja, aí você matou a charada, né? No dia que eu chegar aqui e falar que o Atlético não tem condição de vencer o Vitória no Barradão, das duas umas, ou o Atlético deixou de existir, ou eu não sou mais comentarista de futebol, porque não tem condição. A gente tá falando aqui de uma situação em que o Atlético ele tem total condição de chegar no Barradão e vencer a equipe do Vitória. Gente, o Vitória acabou de perder o título estadual para a equipe do Bahia, né? É um time que, curiosamente, o Atlético ele vice-campeão, pegou um vice-campeão que foi o Inter e pegou agora o Vitória também, que é vice-campeão, né? Mas a verdade seja até essa, o Atlético tem que chegar no Barradão e se impor, né? Diante da maior qualidade que ele tem diante do próprio Vitória. Mas de uma maneira geral, CJ, eu fico ouvindo vocês, principalmente falando do Hulk, o Hulk é isso, o Hulk é aquilo. É só um detalhe, tá? E aí é um recado também. O Hulk, ele não pode estar acima da instituição. Primeiro ponto. E às vezes eu acho que a gente acaba perdendo a mão com relação a isso. E ele também não pode, ou não deveria, de uma maneira geral, tá? Eu tô falando de uma maneira global, ser o craque do time. Não Mas vai ser entendi. quem? É isso. Não entendi. O quê? Mas só se Como é que mandar ele embora. Não, gente, vamos lá. O Hulk, ele entrega. Eu falei isso, eu entrei nessa resenha ontem e eu sei que é um vespeiro, mas, enfim. O Hulk tem que ter alguém com ele para carregar o Atlético. O Hulk Pra ele dividir tem que responsabilidade? dividir essa responsabilidade. Ele não pode mais ser o craque do Clube Atlético Mineiro. Ele tem que ser o cara que vai ajudar a sustentar esse time do Atlético. O Atlético é um time hoje, CJ, que tem as suas deficiências táticas, vem as suas deficiências técnicas, mas sempre quando há uma troca de treinador, a gente entra na mesma resenha. O treineiro vai tirar ou não vai tirar o Hulk? O treineiro vai entrar ou não vai entrar com o Hulk? Isso é uma resenha chata. Porque isso, na minha opinião, prejudica o andamento da construção de projeto médio e longo prazo do Atlético. A gente tá falando aqui de um cara que... O Hulk tem 39, né? Eu sempre esqueço a idade do Hulk, é isso? por aí. 39, né? E que não faz sentido mais. E tem que respeitar a história do Hulk. Faz 40 em julho, Cabito. Tem que respeitar a história do Hulk. Mas o Hulk, ele não pode ser mais a referência técnica do Atlético. Mas aí quem vai ser, Cabito? Aí eu não sei. Aí tem que contratar, aí tem que dar um upgrade nesse elenco, né? Porque a verdade, gente, a gente tá falando aqui do Hulk, que não entrega mais do que ele já entregou. Simples assim. Enquanto o Atlético tiver essa marca, esse rótulo do time do Hulk, eu acho que não vai virar.
Já foi, CJ. Será? Já foi. A gente tem que andar pra frente, CJ. A gente tem que olhar pra frente. Eu já tô vendo gente, né, no início, lá em fevereiro, né, quando ele fez alguns golzinhos no Campeonato Estadual, falando assim, não, tem que renovar pra 2027, tem que fazer isso. Não, gente, calma, segura. A vida, CJ, ela é feita de ciclos. Ela é feita de ciclos. Essa dependência não é nem de futebol mais. Existe uma dependência emocional da diretoria, do clube e do torcedor com o Hulk. E isso é péssimo. E isso é péssimo. A gente não consegue virar a página porque o Atlético tá preso nessa há muito tempo. Vamos olhar pra frente, gente. Vamos entender o que tá acontecendo. Essa discussão é ampla. É amplo, também acho. Assim, a gente leva a conversa pro lado que a gente quer. Os golzinhos no Mineiro, o Cabidão falou. Mas são 5 gols e são 2 assistências. São 7 participações Pois em é, 11 jogos. são números importantes. Em 13 jogos. Nem tem 13 ele jogou. Ele deve ter jogado os 11 jogos que ele não jogou no início. Então, assim, a gente pode levar pra onde quiser. É claro que o Hulk não é mais o mesmo jogador que quando ele chegou. Eu acho que a grande discussão aqui é se vale a pena ou não armar um esquema pra proporcionar pro Hulk ele continuar sendo decisivo como ele é. E sempre foi. Aí eu vou ser repetitivo numa resenha que eu trago desde o ano passado. Esse jeito de jogar do Atlético que o Barba tá desenhando, o Hulk vai sofrer. E o Cabidão tem razão. Você vai ter que trocar a sua peça, o seu grande jogador. Porque esse esquema vai desfavorecer o Hulk. O Hulk hoje, pra mim, ele ainda é importante no esquema de um time protagonista, CJ. É a resenha que a gente falou várias vezes aqui no ano passado. Um time que vai proporcionar pro Hulk jogar a 10 metros da área, a 15 metros, cortar pro meio e chutar. A bola vai passar ali, o Atlético vai finalizar 15, 20 vezes no jogo. Se o Hulk tiver 3, vocês ainda têm dúvida que o Hulk vai fazer uma. O Hulk é um ótimo finalizador. Agora um time que tá priorizando a parte defensiva, que tá jogando longe do gol, o Hulk ele passa a ser um jogador comum. Ontem no 98 Esporte segunda edição, nós trouxemos os números do Hulk e do Caio Jorge, para ver se havia no Cruzeiro uma Caio Jorge dependência, porque o termo Hulk dependência foi criado por... KJ dependência é mais legal. KJ dependência é mais legal. O Cabidão falou do Hulk dependência há anos. Então, um termo criado pelo torcedor, pela imprensa, pela importância do Hulk, pelos números do Hulk. E aí, Cabidão, eu entendo que o tempo passa, os ciclos se fecham, mas mesmo esse homem, esse super-herói aí, esse jogador, não rendendo o que ele já rendeu, os números dele são muito bons. Mas a pergunta é... São muito bons. Isso não atrapalha a criação de outro atleta que vai entregar o que o Hulk tá entregando? Eu acho que o problema que atrapalha a criação de outro atleta que possa entregar o que o Hulk entrega é a qualidade do elenco. Você não tem. Quando o Paulinho tinha, você tinha esse cara. Não, mas peraí. O Hulk aí. Entendi. Eu acho que é a falta de qualidade técnica, Cabe. Eu concordo com a ideia de vocês. Talvez seja um momento de refletir sobre o esquema que você vai usar o Hulk, sobre ter o Hulk o tempo inteiro você jogando pro Hulk. Entendi completamente essa ideia. Mas eu acho que o grande problema na prática é, beleza, vamos tirar o Hulk, vamos tentar sem ele. Quem vai entrar no lugar dele? Mas eu aí... acredito que nenhum jogador do Atlético tem o poder de decisão e a qualidade técnica que o Hulk tem. E aí eu volto no que eu sempre falo. Você precisa controlar a minutagem do Hulk para que nos grandes jogos ele tenha condição de estar bem fisicamente para poder acompanhar o elenco. Mas é óbvio que a gente vai cobrar do Hulk que ele marque como o Vitor Hugo marca, como o Coelho marca. A gente não vai cobrar uma entrega sem a bola do Hulk que a gente vai cobrar. Mas esse é o problema, gente. Esse é o problema. A gente dá um protagonismo. A gente dá um protagonismo pro Hulk que ele não tem mais. Que ele não consegue ter mais em campo. Não, ele tem, Gabi. Em campo, protagonista, né, do time. Pô, o Hulk tá ali, é um jogador decisivo, é um jogador que vai correr pelos companheiros, é um jogador que taticamente vai entregar, CJ. Isso ele não vai mais. Ele não é mais esse protagonista. O protagonismo do Hulk hoje, na minha opinião, falar que ele tava entregando muito. Pô, ele acabou de chegar, Henrique. É que ele vai falar o quê do Hulk? Eu acho que o protagonismo do Hulk existe. Se você tira o Hulk do time no Atlético, a chance de alguém decidir o jogo cai drasticamente. O Hulk ocupa um espaço, e não só no elenco, mas do plano financeiro. Gente, é uma resenha muito longa, o Rafael tem razão. O Rafa tem razão. Mas eu acho que o protagonismo do Hulk, ele precisa ser menor para o Atlético evoluir. Ele precisa. Não sei. Tem tantos problemas no Atlético, acho que o Hulk eu tô contigo aí. Acho que os problemas coletivos, as mudanças de ideia de jogo com o treinador cada dia chegando de um jeito. As contratações erradas. As contratações, eu acho, não estou falando que o Hulk não é essa pedra no sapato. Problema nunca foi problema. O Hulk é problema, o Hulk é solução. Não posso utilizar essa palavra problema pro Hulk. Mas deixou de ser uma solução maior. Então, por exemplo, hoje ele é uma solução menor. Acho mais justo com o nome, com a história, com a carreira e com o jogador. O Hulk era a solução absurda. Hoje ele é a solução. Ponto. E acho que existem mais problemas, estou contigo, Henrique, aí, do que esse protagonismo ou não. Deixou de ser protagonista, virou um coadjuvante de luxo. Eu acho que existem problemas maiores. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo, galera. Fui!